Daisy Jones e Billy Dunn. Saibam que separados vocês são insuportáveis, mas juntos são um casal imbatível. Sim, hoje, no comeback do canal, nós vamos falar de Daisy Jones and the Six, a mais recente adaptação da Amazon do romance da Taylor Jenkins Reid. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Paula e hoje nós vamos falar no comeback do canal de Daisy Jones and the Six. Se vocês não viram, eu estou toda a caráter, anos 70, para falar sobre a nova série da Amazon, que é uma adaptação do livro da Taylor Jenkins Reid. Eu não sei como é que fica em inglês. Mas enfim, pega a sua xícara de chá e vamos discutir Daisy Jones and the Six. Pra começar, eu admito que eu não li o livro. Todo mundo fala que eu vou gostar muito do livro, né? Que é um tipo de literatura que é do meu gosto. Quem me conhece, né? Mas eu tenho um pouco de receio com best-sellers. Eu sei que isso não quer dizer que eles são mal escritos, mas eu vou dar um exemplo de uma adaptação que é da Netflix, não da Amazon, que eu assisti e que eu gostei muito da primeira temporada, da segunda também, mas a primeira que me inspirou, que me deixou com vontade de ler os livros foi Bridgerton. E foi um acontecimento muito traumatizante, porque a série, ela é muito melhor do que os livros. E um dia eu vou falar sobre Bridgerton, mas eu fico um pouco de medo quando o assunto é best-seller que vira adaptação. Então eu resolvi primeiro assistir Daisy Jones and the Six na Amazon, pra depois decidir se eu vou ou não ler o livro. E é isso que eu vou dizer no final desse vídeo. Você vai saber se eu fui convencida pela adaptação da Amazon a ler o romance. Pra quem não sabe o que é Daisy Jones and the Six, o que se trata, é uma série, então, que acompanha uma banda fictícia dos anos 70 que teve um auge muito rápido, meteórico, e um final também tão meteórico e tão rápido quanto o início, e que fez muito sucesso em período de poucos anos. Então a gente vai acompanhar então a ascensão e a queda da banda, e principalmente os líderes, né, os vocalistas da banda, que é a Daisy Jones e o Billy Dunn, que é o líder do The Six. O que realmente me convenceu pra assistir a série foi muito a ambientação dos anos 70. Quando eu era mais adolescente, assim, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a me interessar por moda, e a década de 70 e final dos 60 foi o que acordou, assim, o meu amor por moda. Então, eu gosto muito, tenho um apego emocional no final da minha adolescência a esse período. Então, eu gosto muito, são meus ídolos da adolescência, o George Harrison, a Marianne Faithfull, a Pattie Boyd, e todos esses grandes ícones da moda e da cultura, da contracultura dos anos final dos 60 e início dos 70. Bom, então a ambientação da série foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu tava ignorando a série, né, porque ela foi lançada em fevereiro, mas o Twitter começou a fazer umas threads, apareceu pra mim, no meu Instagram também apareceu um monte de trechos, assim, da série, e aí eu pensei, tem uma vibe meio Quase Famosos. E eu pensei, por que não, né? Aí eu pensei, vou assistir. Nos últimos 2 dias, esse sábado, com uma garrafa de vinho de companhia, eu assisti a série numa maratona. Gente, eu não costumo maratonar série, mas eu resolvi maratonar essa. Se eu tava esperando Quase Famoso, eu já caí com a cadeira pra trás, né? Porque, assim, apesar de a ambientação, né, tipo, as locações, a fotografia ser bem anos 70, que remete bastante, né? Se você não assistiu Quase Famosos, vai assistir pra você saber o que eu tô falando. Também tem essa vibe bem anos 70. Daisy Jones para aí. Não vai muito além sobre essa questão da contracultura, não fala muito bem sobre o ambiente dos anos 70, apesar de conseguir transpor pra tela as imagens, as roupas, os figurinos e o ambiente. Bom, pra quem não sabe, a Taylor Jenkins Reid, ela disse em entrevista que ela se inspirou na banda Fleetwood Mac pra criar Daisy Jones and the Six. Quem não sabe quem foi Fleetwood Mac, foi uma banda inglesa, de origem inglesa, né? Que nos anos 60 tocava mais blues do que
qualquer outra coisa. Nos anos 70, eles chamaram mais 2 integrantes, o Lindsey Buckingham, guitarrista, e a Stevie Nicks, que foi vocalista, pra integrar a banda. E a Stevie e o Lindsey, eles mudaram completamente o som da banda, o estilo. E se tornou uma banda muito mais ventável, que vende mais. E, bom, a Stevie e o Lindsey, eles eram um casal. Assim como a tecladista e o baixista da banda. No segundo disco, em 77, Rumors, os casais estavam se divorciando, se separando, e eles estavam no estúdio gravando o álbum, né? Então, assim, esse álbum é um clássico do rock, ele venceu vários Grammys, e até hoje ele conversa muito com a nossa geração. Então é um disco clássico, basicamente um clássico que não envelhece nunca. E, pois bem, esse disco, ele fala muito sobre essas questões de términos. Então as músicas geralmente são alfinetadas da Stevie pro Lindsey, do Lindsey pra Stevie. E, bom, tem várias canções que interpretadas no palco, é tipo, tu consegue ver as farpas saindo, né? Então a Taylor disse que se inspirou no Fleetwood Mac nesse período do Rumors pra fazer, né, pra criar então Daisy Jones and the Six. E a gente vê isso, não precisava nem dizer, a gente vê isso porque a Daisy Jones, ela é basicamente a Stevie Nicks ruiva. Ela, assim, quando eu penso na Stevie Nicks e na personalidade dela, eu consigo ver direitinho a Daisy Jones, os excessos de drogas, o estilo, né? O cabelo, as roupas, a presença de palco, o tamborim lá que ela toca. Então, assim, foi transposto Stevie Nicks pro livro, ou melhor, pra série, né? Ter se inspirado em Fleetwood Mac, eu não acho que é uma coisa negativa. Eu acho que acrescenta, né, uma curiosidade do público pra série. E muita gente acha que Daisy Jones and the Six realmente existiu exatamente por essas similaridades com bandas reais. Então, de tratar de assuntos que realmente aconteceram nos anos 70, essa questão de brigas e disputa de ego entre vocalistas, entre participantes das bandas. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, eu acho que atrai um público. Me atraiu, por exemplo, por eu ser interessada, ou ter tido um momento da minha vida que eu consumia muitos produtos pop dos anos 60 e 70. Então, me chamou a atenção. Eu acho um ponto positivo da série. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos qual é o contexto, a ambientação, as inspirações para a série, vamos olhar para os personagens então, vamos para o que interessa, que é a minha opinião, a minha crítica pessoal sobre o que eu achei de Daisy Jones and the Six. Bom, para começar, os personagens principais, Billy Dunn e Daisy Jones, como eu abri o vídeo falando, eles são extremamente insuportáveis. Gente, eu juro. Até o 5º episódio, que foi quando eles estavam separados, né? Eles não se conheciam ainda. Eu pensei em largar a série muitas vezes, porque eu não aguentava mais. Eu não conseguia pegar por que eles eram os protagonistas, porque eles eram as pessoas mais maçantes, chatas, egoístas, teimosas, insuportáveis. Sério, eu não via nada de positivo neles. Eu gostava muito mais dos personagens coadjuvantes e eu não gostei nada de que eles não tiveram nenhum desenvolvimento para além de serem coadjuvantes da banda, sabe? Por exemplo, o baterista, o Warren, ou o baixista também, o Ed. Só no final, assim, que no último episódio que eles vão ter um aprofundamento sobre o que eles pensavam, sobre como eles se sentiam, e que foi um desperdício. Eu acho que eles poderiam, nos primeiros episódios, ter tratado um pouco mais sobre isso, porque eu, pessoalmente, eu não aguentava quando aparecia a cara da Daisy ou do Billy, e aquele drama deles. Então, assim, de início, eu achei que faltou um pouco desse desenvolvimento dos personagens coadjuvantes. Um personagem coadjuvante que eu adorei, e eu acho que foi a única personagem que eu posso dizer que eu adorei em todos os episódios, foi a Simone. E eu vi, na verdade, em vídeos, que ela não tem esse desenvolvimento no livro. Então eu achei um ponto positivo. Não li o livro, mas eu tô confiando nos vídeos do pessoal que leu. E falou que ela no livro ela é mais uma amiga da Daisy do que um ser que tem uma vida e sonhos e desejos e um desenvolvimento mais complexo. Então, na série, eu gostei muito de trazerem ela, né, como uma representante da comunidade LGBT e de mostrar essa luta, né, da questão racial, das oportunidades que são mais esparsas e parcas para as pessoas pretas na indústria da música.
Então eu gostei bastante da Simone, eu acho que ela é uma coadjuvante que manteve uma estabilidade, pra mim, uma estabilidade do primeiro episódio que ela aparece até o último. Bom, se eu odiei a Daisy e o Billy até o quinto episódio, e eu tava pensando em largar a série, eu dei uma chance até o quinto, né? Quando eu cheguei no quinto, que era metade, e eles se encontraram, eu pensei, vamos deixar eles se encontrar, né? A gente vive na expectativa. Quando eles se encontram e se juntam, e. Gente, a química de milhões do Sam Claflin e da Riley Cook. Não sei falar sobre o nome dela, gente. É a neta da Elvis Presley, a Riley, que faz a Daisy Jones, que tá muito bem. O Sam também. Mas, sério, gente, que química. Assim, deu um gás novo pra série. E eu fiquei assim, olha, com muita vontade de ver eles juntos. Então, eu só queria ver eles juntos. E, na verdade, era só o que aparecia, né? Eles compondo, eles brigando, eles se dando bem. A gente consegue ver o relacionamento nascer, esse sentimento forte que eles têm um pelo outro, né? Essa questão de um completar o outro, um ser o espelho do outro. Não é uma coisa que é dada pra gente assim, sem ter um desenvolvimento. Isso é um ponto muito positivo da série. A construção da relação da Daisy e do Billy é top, top, top. Eu acredito que no livro também seja assim, a gente consiga acompanhar. Livro, geralmente, a gente consegue acompanhar mais essas questões de relação, né? Mas na série é muito bom, a química dos atores é ótima. E eu só queria saber deles. E aí é que a série derrapa pra mim e que eu fiquei com muita raiva. Eu acho que a série, ao invés de explorar a complexidade da relação do Billy e da Daisy, e a complexidade das relações humanas, na verdade, ela escolheu um caminho muito mais fácil, muito mais clichê, de um triângulo amoroso insuportável com a Camila, que era a esposa do Billy, o Billy e a Daisy. Então, assim, eu achei que foi uma escolha muito porca e muito pobre de se fazer um simples clichê hollywoodiano quando se tem em mãos um material que poderia ser muito bom e quando se tem referências como Quase Famosos que a gente consegue mostrar exatamente essa complexidade de pessoas reais. Quase Famosos, gente, pra quem não sabe, também foi inspirado na vida do Cameron Crowe, que é o diretor do filme, que trabalhou como repórter da Rolling Stone quando ele era adolescente e ele entrou em turnê com uma banda. A banda é fictícia no filme, mas ele entrou em turnê, ele seguiu a turnê pra escrever um artigo com várias bandas. Então, meio que a banda do filme, né, do Quase Famosos, os Stillwater, eles são inspiradas em várias bandas que ele seguiu nesse período dos anos 70. Então, assim, a gente consegue ver a complexidade. Ninguém é bom e mal. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado mal. E as pessoas são meio que reféns da sociedade que elas vivem. E eu acho que isso faltou muito em Daisy Jones. Ficou muito superficial. Apesar da interação entre o Billy e a Daisy ser muito boa, e a gente querer acompanhar a química de milhões, ficou muito no raso. E além disso, de ficar no raso o casal principal, os coadjuvantes também não tinham um desenvolvimento profundo. Como eu falei, o Warren e o Ed, a gente só vê eles no 10º episódio. A Camila, insuportável, a gente acompanha ela só a vida de esposa. A gente vai ter um pouco ali do Graham e da Karen, que também são integrantes da banda, que são um casal. Mas assim, eu gostaria até de ver um pouco mais deles, pra falar a verdade, porque é um casal que é simpático. Mas eu fiquei muito de cara de como foi uma escolha muito mal feita de seguir por esse lado de triângulo amoroso. Durante os anos 70 e 60, aconteceu o auge do movimento da contracultura, do movimento hippie, né? E nos anos 70 foi o último respiro do rock and roll como música pop, a gente pode dizer assim, né? Até na série eles mostram um pouco isso, né? O surgimento do punk e de como ele vai tomar esse lugar do rock, né? Como música pop por um período. Depois dos anos 80 o negócio vai mudar, né? Mas o punk foi podemos dizer, o assassino do rock and roll como música pop. Música da contracultura per se. Mas a gente acompanha, então, essa questão das drogas, da relação com as drogas no movimento da contracultura. Ela é muito diferente da relação que a gente tem com as drogas a partir dos anos 90, 2000, que vai chegar nos dias de hoje, que é uma coisa negativa, uma coisa que traz problemas. Acho que as pessoas dos anos 70 já se ligavam, principalmente as pessoas que passavam por questões de overdose e de depressão, enfim, com o envolvimento com drogas. Mas eu acho importante a gente botar na cabeça
de que é um anacronismo a gente interpretar o uso de drogas dos anos 60 e 70 como os olhos dos anos 2023. Porque usar droga era uma forma de se libertar daquele mundo pré-guerra, de 1945, né? Desse mundo careta, desse mundo conservador. Então era uma maneira, era um lifestyle, era um estilo de vida, era uma maneira de se fazer diferente. Porque a juventude dessa época não queria repetir os mesmos erros que os seus pais e os seus avós tinham feito, que gerou várias guerras na Europa e nos Estados Unidos também. Então, o uso da droga era uma forma deles fazer diferente, deles tentar quebrar essa corrente. E eu não tô falando de Fleetwood Mac The Chain, que tem a ver com a banda, mas tem a ver com essa questão da contracultura, né? Exatamente, contracultura é fazer o contrário, é mudar. Bom, na série, eu acho que isso foi um erro bem grande, que na série mostra essa questão da droga com um olhar muito 2023, muito purista, conservador. E eu não tô aqui fazendo uma defesa das drogas, tipo, eu acho que é uma questão de saúde pública e eu acho que essa geração 60, 70 ferraram com a gente, assim, de trazer essa ideia de romantizar o uso de drogas, né, que é uma coisa romantizada nessa época. Eu não tô fazendo uma defesa, mas a gente consegue ver que na série é tratada de uma maneira muito conservadora, muito negativa. E a gente vê isso com o Billy, quando ele é internado, assim, no início, né, entre o primeiro e o quinto episódio, ele abusa de álcool, drogas, enfim. E ele perde o nascimento da filha, dele fica culpado. Aí o Ted, né, que é o produtor da banda, do The Six, ele resolve internar o Billy e ele fica limpo por muitos anos. E, e sério, isso eu acho que foi a pior. Aí eu rio falar isso, mas foi a pior decisão que fizeram, foi deixar o Billy limpo. Porque não faz parte do rock and roll. Isso é muito. É horrível, mas é muito verdade isso. É uma mentalidade das pessoas dessa época. É só vocês assistirem, tipo, documentários e falarem com pessoas, ou sei lá, conversarem com pessoas que viveram nessa época, que viveram a contracultura. Eles não viam aquilo como uma coisa negativa. A coisa negativa vai degringolar mais pra frente. Que basicamente, como acontece com a Daisy. E eu acho que o tratamento que deram com a relação da Daisy com as drogas foi muito mais verossímil do que a do Billy. Porque mesmo quando ela sabia que ela tava no limite que ela tinha que parar, ela não conseguia. E, bom, as pessoas que têm problema com vício, elas não conseguem. É uma coisa que é mais forte do que elas. E elas não conseguem lidar com as dores. E a gente vê muito bem como a Daisy, ela faz, o retrato dela na série é muito verossímil. A gente consegue ver essa questão dela saber que não é bom, mas ao mesmo tempo ela precisar se anestesiar daquele sentimento de tristeza que ela tem. E o Billy não é assim. E eu acho isso muito moralista. Ficou uma coisa meio protestante barra batista Yankee, sabe? Tipo, drogas é mal, você tem que casar e ficar com o resto da vida com a sua primeira esposa, a mãe da sua filha, sabe? É uma coisa moralista que não casa com a ideia rock and roll e não casa com a personalidade do Billy, eu preciso dizer. Eu não li o livro, mas olhando a personalidade do Billy, ele basicamente não queria repetir os erros que o pai dele teve com ele, né? Mas a gente basicamente é um produto daquilo que os nossos pais fizeram da gente, né? A gente, claro, quer quebrar essa corrente, mas não é tão purista, tão fácil. Eu queria pagar uma consulta com a minha terapeuta, com o Billy, pra ir conversar com ele. Mas enfim. Mas enfim, a escolha, né, de seguir, então, com esse discurso moralista em relação às drogas, eu acho que prejudicou muito, muito o andar da série. E principalmente o casal principal, que acabou que era o que tinha maior tempo de tela, era o que eu queria ver. Eu queria ver o Billy e a Daisy juntos. E aliás, o pior episódio pra mim foi o episódio da Grécia. Porque como eu falei, o Billy e a Daisy separado, eu não suporto. Eu não consigo tancar, pra usar uma gíria jovem, tancar esses dois separados. Juntos, eu não consigo querer outra coisa do que ver eles. Eles hipnotizam a audiência de uma forma muito grande. Então, assim, cara, fica com ela, sabe? Tipo, tu não vai ser um mau pai, tu não vai repetir os erros do teu pai não ficando casado com a mulher que tu casou na adolescência, o teu primeiro amor. E eu acho isso uma coisa
tão pobre no roteiro, de tipo, dando spoiler, né? Pra quem. Aviso, spoiler, pare o vídeo se você não quiser saber. Mas essa ideia de colocar eles pra ficar junto lá, deixar subentendido que eles ficaram juntos 20 anos depois, é tão idiota. Porque, assim, basicamente diz, eles tiveram que se curar deles mesmos, dos vícios, da toxicidade deles, pra poder ficar juntos. E, na verdade, separados, eles são medíocres como pessoas. E juntos, eles despertam tanto o pior deles quanto o melhor. Seria muito mais interessante da gente ver essa cura deles juntos. E não separados. E eu digo isso deles ficarem juntos, sabe? Deles terem uma coisa. Gente, eles tocaram 2 beijos. 2 fucking beijos. A gente queria ter uma cena assim, sei lá, alguma coisa mais. Claro, eu admiro que as cenas que eles têm aquela química, tipo a cena da praia, no carro, deixa aquele gostinho, sabe? Mas aí depois daquele beijo xoxo, o primeiro beijo que ele dá nela pra convencer ela pra cantar, é tão broxante. A gente esperava que pelo menos o primeiro momento deles como um casal fosse o clímax da coisa, sabe? E não foi. Não foi, eles tratam a relação deles como uma coisa negativa, porque envolve a droga, porque envolve o vício, porque envolve tristeza, trauma. E na verdade se deixa essa complexidade da relação humana. Eu duvido que na vida real o Billy, se fosse uma pessoa real, ele não teria recaído, ele não teria ficado com a Daisy, né? Ficado com ela, mesmo sendo casado com a Camila ainda. E eu não suporto a Camila, gente. Nas primeiras 5 episódios eu até simpatizava com ela. Mas ela é extremamente insuportável. Ela. Ela é uma interesseira, eu preciso dizer isso. Eu acho que o único motivo dela querer ficar com o Billy é pra ter uma vida boa, pra ser uma madame, uma dondoca. Porque assim, ela sabe que ele não ama ela. Ela sabe que ele tá com ela por obrigação, por causa dessa culpa que ele tem de não querer repetir os erros do pai dele, sabe? Tanto que ele vai pra reabilitação 2 vezes pra reconquistar ela, pra ele ficar com ela, porque ele não pode deixar acontecer com ele o que o pai dele fez, que é largar a mãe e os filhos. Ela sabe que ele tá com ela só por causa disso. E ela tem tão pouco autoestima que ela, tipo, aceita. Ela é uma interesseira, ela quer a vida boa do rockstar, né? Então, assim, tanto que ela incentiva, né, a Daisy a entrar pra banda, ela incentiva a banda a funcionar pra eles realizarem o sonho deles. Eu acho isso uma coisa positiva, né, no lado dela. E eu gosto também da relação dela com as mulheres, tanto com a Daisy quanto com a Karen. Não tem essa rivalidade feminina, isso eu acho um ponto positivo. Porque as relações entre as mulheres nem sempre são de rivalidade feminina. Mesmo em situações como essa, de que, enfim, né, o meu marido ama outra mulher que trabalha com ele, tipo, e eu apoiei ela a entrar na banda. Mesmo assim, eu acho que ela entende que é importante pra banda e pro marido dela dar certo na carreira, ele estar com a Daisy. Então, tipo, sério, eu não gostei nada disso, desse desenvolvimento do triângulo e dar enfoque no triângulo amoroso, porque nitidamente não é um triângulo, gente. A Camila, ela é o elo que tá desconectado. A química dos atores pode ser boa, mas a química de verdade, aquela que é eletrizante, só tem entre o casal. Quando a gente coloca o terceiro elemento, ele mela tudo. Então a gente fica naquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa entre a Daisy e o Billy, que eles finalmente vão, né, dizer eu te amo. E aí, tipo, fica nessa, ai, porque o Billy não pode, eu não posso trair a minha mulher, porque eu não quero ser meu pai. Cara, enfim. Eu acho que nesse caso da Billy e do Daisy, do Billy e da Daisy, eu acho que a Taylor, ou os produtores, enfim, quem adaptou, poderia muito bem ter se inspirado no Fleetwood Mac mais uma vez. De verdade, porque a relação da Steve e do Lindsay, ela era bastante tumultuada nesse período que inspirou a banda Daisy Jones and the Six. E o Lindsay, ele era um FDP. E a Steve também. Eles não eram pessoas boas ou más, eles eram pessoas complexas. E eu acho que ganharia muito mais a relação e a série se o Billy fosse uma pessoa complexa, porque ele acabou se tornando uma pessoa rasa, enquanto a Daisy continuou. A Daisy eu acho que como personagem de complexidade ela tá top, mas o Billy não, ele ficou muito raso. Eu acho que poderia ter explorado muito mais pra criar esse conflito muito maior, porque ele acaba se tornando um personagem muito mais chato. E a única coisa positiva dele é a Daisy, basicamente.
Porque a escolha dele de ficar com a esposa, eu acho broxante pra caramba, sabe? Então que ficasse sozinho, então que se separasse. Porque, bom, eu já falei nos motivos, né? Eu não vou ficar me repetindo. Mas eu acho que foi uma escolha muito pobre de roteiro. E eu acho que isso prejudicou muito, muito, muito a série. E o desfecho da série. E eu odiei o final da série, sério. Não tem nada mais clichê hollywoodiano do que aquela cena de que no final, 20 anos depois, ele bate na porta. Sabe? Tipo, a gente já viu isso várias vezes. E eles tiveram uma chance de fazer uma coisa diferente. Cara, Quase Famosos, de novo. Quase Famosos. Assistam esse filme. Esse filme é ouro. E ele traz muito bem essa complexidade das pessoas, elas não serem branco ou preto, delas serem uma massa cinza, né? Então eu acho que a gente perde muito com This Jones and the Six. Dito isso, vamos pra conclusão. Bom, concluindo, eu não achei uma série excepcional. Eu acho que é uma boa série pra te assistir se tu não tem mais nada pra ver. Assim como um passatempo leve, assim. Ela não traz grandes complexidades, ela não pega tanto a gente, como eu falei. Ela tem uma química muito boa entre o elenco e o casal principal, mas o desenvolvimento deles é porco e os coadjuvantes são deixados de lado. Tirando a Simone, não tem nada que tu vai ganhar, que vai te cativar nos coadjuvantes. Então eu acho isso um ponto muito negativo da série. Eu acho que o desenvolvimento do casal principal poderia ser muito melhor, o desfecho também. Eu acho péssimo o desfecho que eles deram da esposa liberar ele pra ficar com a outra depois que ela morre. Então, assim, eu acho extremamente do mau gosto. E, pessoalmente, eu acho que não é. Eu não, assim. Não vou se reassistir a série. Não é uma série que eu vou querer reassistir, porque não tem coisas que eu vou ver que eu não vi na primeira vez, sabe? É uma série muito superficial. Por exemplo, Quase Famosos, eu sei quase de cor o filme. E toda vez que eu assisto ele, eu consigo pegar novas nuances. Seja cultural, dessa época que é retratada, seja dos personagens. Então, tipo, eu já não tenho mais raiva da Penny Lane, do jeito que ela se comporta, ou do... É Billy também o nome, né? Ou Bob. Eu esqueci o nome do guitarrista da banda, do Stillwater. Mas, assim, eu não consigo, sabe, não gostar ou gostar, sabe? É pessoas reais, a gente consegue ver que aquilo ali é um retrato de uma pessoa real, de carne e osso, que acerta que acerta e erra. Daisy Jones não, é uma coisa rasa. Tirando a personagem principal, a Daisy, que tem umas camadas um pouco além, o resto se perde. E o que poderia ser feito com o Billy e a Daisy, que foi a escolha de seguir só com eles, não se faz um desenvolvimento legal com ele, com o Billy. Deixa só ela, né? O resto ele fica extremamente moralista, conservador, purista. Bom, dito isto, figurino, gostei. Tanto que eu me inspirei muito assistindo a série, eu adorei os figurinos. Eu lembrei da Ana de 17, 18 anos que ia adorar a série. Se eu tivesse 18 anos, eu ia assistir essa série repetidamente, que eu ia enjoar até cansar. Mas, como eu já envelheci, quase 10 anos, eu não é uma série que eu quero reassistir. Eu não fiquei inspirada pra ler o livro, apesar de eu saber que o livro é um pouco diferente. Eu não fiquei com vontade. Eu vou dizer que os personagens principais, os coadjuvantes, e sabendo que a Simone, que era a única que eu me interessei, não é retratada assim no livro, eu perco totalmente o tesão e a vontade de assistir. Então, assim, não acho que não vou ler o livro. Acho que a série foi suficiente, eu acho que funcionou bem. Eu acho que como uma adaptação, eu acredito que tenha funcionado bem, porque é uma série que interte a gente e tal. Mas não planejo ler. Talvez um dia eu mude de ideia, mas talvez eu vou esperar o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Talvez a Netflix faça alguma coisa melhor e me chame a atenção pra ler. Já falaram pra mim que eu tenho que ler esse livro, que também é da Taylor, né? Então, dito isto, vale a pena assistir Daisy Jones. Eu acho que se você não tem nada pra fazer, tipo no domingo de noite ou no sábado, e tá com uma garrafa de vinho sozinho em casa, assiste, sabe? As músicas são muito boas. Sério, a trilha sonora eu acho que é o único ponto 100% positivo. E a Simone. A Simone e a trilha sonora. O resto, assim, imemorável. Eu acho que daqui 10 anos ninguém vai lembrar de Daisy Jones and the Six. Não vai virar um clássico. Não vai virar o Quase Famosos. Não será Fleetwood Mac.
Então, assim, não será um clássico. Estou apostando que não será um clássico. Mas é um entretenimento raso e gostosinho para um domingo de noite. Era isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você assistiu Daisy Jones and the Six, se você leu o livro, deixe seu comentário, dá like, compartilha, gente. Eu fiquei um mês quase sem lançar vídeo, então compartilha pra ajudar, porque agora vai ser complicado a entrega dos vídeos. Então, era isso. A gente se vê na próxima vez, que talvez seja semana que vem ou não. Vamos ver como é que vai ficar a minha agenda. E, bom, e é isso, gente. Muito obrigada por ter me ouvido até agora. Bisou, bisou. Pegue a sua xícara de chá. E tchau, tchau.